Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. Se por acaso os outros vídeos, os que ficarem muito longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, porque isso ajuda porque fica menos tempo e ainda dá para entender. E isso aí. Bom, hoje eu vou falar de um assunto aí que eu não queria falar, que eu não acho muito interessante, mas o pessoal me pediu e eu prometi que eu ia fazer se eles se inscrevessem no meu canal, então eu vou fazer. Que é sobre o vazamento das conversas aí do Moro com o Delanhol, etc. Em primeiro lugar, né, queria esclarecer que assim, não vem muito ao caso esses negócios da minha vida, mas eu faço direito, sou estudante de direito, mas eu não gosto muito de direito. Eu não sou assim, nossa, que coisa legal, direito, isso aqui. Eu tô fazendo direito simplesmente para ganhar dinheiro, entendeu? Então a minha ideia é o seguinte: trabalhar, passar um concurso, ou trabalhar como advogado, sei lá, por um tempo, juntar dinheiro, fazer um investimento, e aí depois fazer um investimento para eu ficar de boa, aí eu vou fazer mestrado em filosofia, estudar filosofia medieval, estudar grego, latim, que é isso que eu quero da minha vida, ter sossego e ter estabilidade financeira para eu poder estudar os assuntos que eu quero. E aí, direito, para mim, é só para ganhar dinheiro mesmo. Não gosto muito de direito. E não sou fascinado pelo direito, sou fascinado por filosofia do direito, por hermenêutica, por algumas áreas que são a base do direito, mas o direito em si, eu não sou fascinado, etc. Agora eu estou começando a despertar o interesse, mas eu não gosto muito. Então eu não sou uma referência vamos dizer, de conhecimento sobre de informações sobre o âmbito jurídico aí desses casos que estão acontecendo. O meu negócio é filosofia, teoria política, esse negócio do juridiquês aí, do estudo do aspecto jurídico das informações, eu acho chato minha ideia no direito é aprender o mínimo possível para ganhar dinheiro. E o resto estudar filosofia, mas enfim. Então eu não sou referência de conhecimento jurídico, não. Mas como me pediram e eu me informei alguma coisa, acho que dá para falar alguma coisa. E o que eu percebi, né, a minha visão desse caso é que, em primeiro lugar, o que eu observei, pelo que eu vi nas informações dos outros canais, etc., é que não existia nada de ilegal ali nessa conversa. É só uma coisa que pode ser discutível, porque é imoral os promotores estarem conversando com o juiz, etc. Mas o fato é que, assim, o juiz pode passar informações para os promotores, isso acontece direto da nossa realidade, sobre os processos e sobre esse tipo de investigação. O juiz já pode ter contato direto com os promotores, que não tem problema nenhum. O que não pode, e que é contrário ao código de ética do, 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 do magistrado, é ele pegar e orientar os promotores, tipo falar, olha, você tem que usar esse argumento. É ele virar tipo um promotor também. Isso aí não pode. E nessas conversas aí do Moro com o Delanhol, ficou evidente o seguinte: por um lado, eles estavam trabalhando com uma mesma coisa, dava para ver que o Moro queria também condenar e estava não passando dicas, esse que é o ponto fundamental, ele não estava passando dicas, olha, você tem que fazer isso, 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 mas ele estava passando informações sobre como que deveria acontecer para o Lula ser condenado. Então, informações do processo, etc. Então, quando o Moro fala essas coisas, está completamente na normalidade ali. Ele pode informar isso para o promotor, sim. A única coisa que foi mais falha foi. Eu não lembro exatamente a mensagem, mas foi mais ou menos uma coisa que ele fala: não, vocês têm que fazer, tem que ser um fato grave, que eu acho que ele falou isso, tem que ser uma coisa grave, ou seja, não é bem dando uma dica, mas tá meio que dando uma dica nas entrelinhas. E outra coisa também que ele publicou que eu não lembro, mas era assim, só duas mensagens que parecia que ele poderia estar insinuando alguma dica pro Delanhol. Mas assim, eu percebi que o Moro estava muito assim, contido naqueles diálogos. Ele, tipo, parecia que ele realmente queria ajudar, etc., mas ele não chegou e falou, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Ele ficava meio que insinuando os caminhos que ele tinha que fazer, mesclando essa informação sobre o que ele tinha que fazer com as informações normais sobre o processo, que seria totalmente normal o Delanhol ter acesso a essas informações.
Então não é uma coisa assim escandalosa, olha, vai acabar, etc. Então, tipo, com certeza a reação da mídia foi exagerada e assim, é 100% ético o juiz ficar de conversinha com o promotor assim, sobre várias coisas, etc. Eu acho que não. Eu acho que o ideal seria que não houvesse, não fosse assim. Mas o fato é que no Brasil, na nossa realidade, todos os processos são assim, isso acontece mesmo de fato. O que seria realmente ilegal a ponto de você querer é, é, anular esse processo, fazer alguma coisa mais grave, seria ele realmente pegar e falar, olha, você que é promotor tem que fazer isso, isso, isso. Ele não fez isso, então não tem nada de irregular, de tão absurdo assim. A outra coisa, né, que eu percebi que o pessoal fala aí, olha, vão acusar, vão soltar o Lula, sei lá o quê, porra, isso não tem o menor cabimento, porque ainda que esse processo aí fosse inválido, ele foi condenado em outras instâncias também. E além disso, tem um monte de outros crimes que ele está sendo processado. Então, porra, ele não vai ser. Porra, não precisa nem falar disso, ele não vai ser solto assim de uma hora para outra. E muito menos vai acontecer alguma coisa com o Sérgio Moro, isso não tem nem cabimento ficar falando disso. E a outra parte do vídeo, né, que é a mais importante, na verdade, isso aí eu tô falando porque me pediram, etc, eu tô falando a minha visão. Mas a verdade é que no meu canal, a proposta não é falar as mesmas coisas que todos os outros canais já falam. Porque se você quer saber uma informação, o que está acontecendo, etc., tem dezenas de canais de direita aí que você pode ver e entender o que está acontecendo. No meu canal, a minha ideia era falar sobre as coisas que ninguém tá falando e que são urgentes. Por isso que eu quis fazer o canal. Para falar sobre os assuntos que são urgentes, que se levante uma discussão sobre eles, mas que ninguém está falando, ninguém está abordando esses assuntos. Então, assim, eu vou fazer uma análise sobre aí a parte que eu gosto mais, que é a dimensão desse fato para a estratégia política da direita e com uma fundamentação intelectual mostrando a problemática, vamos dizer, da inclusão, vamos dizer, a problemática do impacto que esse acontecimento pode ter na organização estratégica da direita. A problemática é a seguinte, parece que se tornou no Brasil um certo, vamos dizer, como se fosse torcida de futebol, essa história do Moro e do Lula. Coloca como se fosse um contra o outro, etc. E a direita apoiando o Moro e a esquerda apoiando o Lula. Por isso que muitos amigos meus, muitos não, né? Alguns colegas meus até já falaram, olha, o Sérgio Moro é de direita, ele é um intelectual de direita, etc. Eu fiquei pensando, porra, como assim o Sérgio Moro é de direita, cara? Que porra é essa que você tá falando? Mas assim, a fundamentação é o seguinte, é porque ele é mais punitivista, nem me deram essa fundamentação, né? Eu tô supondo, porra, isso é uma coisa tão sem cabimento que eu fico tentando adivinhar. O que leva a pessoa a pensar que o Sérgio Moro é de direita? Aí eu fiquei pensando, é porque ele tem uma procura, né, na atuação dele, ter uma visão mais, vamos dizer, punitivista, que é baseada no direito americano, que essa história de delação premiada é meio criticada pelos caras que querem passar a mão na cabeça do bandido, e o Moro defende isso, etc. Então parece que ele é mais rigoroso, é por esse fato de ele ser mais rigoroso que ele seria de direita. Mas eu acho, cara, isso não tem nada a ver com a atuação do cara. O cara é um burocrata, é um juiz ali, e, porra, não tem, nem deveria ter ativismo político, nem ideológico, nem cultural nenhum na ação dele condenar o Lula. Ele não tem nada a ver com isso. Também não foi ele só que... E aí o pessoal falou, nossa, o Sérgio Moro é o herói nacional, coisa... Quando eu vi aquele boneco lá do Moro com a roupa do Super-Homem, eu pensei, meu Deus, cara, que é isso? O pessoal tá viajando, entendeu? Não é que eu necessariamente seja contra, não. Depois eu até esclareço melhor isso. Mas a questão é que o pessoal tá viajando. Então você vai dizer que todos os desembargadores, os ministros do STF, coisa do processo de condenação do Lula, todo mundo é herói nacional também, porque condenaram o Lula. Isso, porra, não tem cabimento. E a outra história, outra questão sobre isso aí é que essa confusão aí do papel do Moro como um cara de direita se relaciona com a falta de organização estratégica da direita e a ausência de fundamento intelectual dos movimentos políticos de direita, obviamente. Então, assim, o Moro alguma vez já se manifestou em relação a drogas e aborto? Não. Já se manifestou em relação à política econômica? Que eu saiba, não. A única manifestação que teve do Moro foi querer nomear Ilona Zabó pro Ministério lá da Justiça, e como consultor, etc., e contra o porte de arma, que são, ou seja, nomear uma esquerdista e a outra coisa ele se posicionou contra a direita. Então o que acontece?
a direita do Brasil é tão despreparada intelectualmente que eles não conseguem interpretar a situação, que você colocar as esperanças num cara que é só um burocrata, que não tem porra nenhuma a ver com ideologia, com filosofia política, nem com posicionamento político nenhum, é uma prova de uma extrema precariedade e falta de preparo intelectual dos agentes de um movimento político. Outra coisa é que acaba que, da mesma forma que o Moro, a figura do Moro se tornou um ícone da direita, a pauta anticorrupção também se tornou um ícone da direita. Não um ícone, né? Se tornou uma bandeira da direita. Vamos dizer, nós vamos votar contra o PT porque nós somos contra os corruptos, etc. Aí, desde o começo, desde a época do governo Temer, etc., eu achava que o povo tinha que apoiar a direita teria que apoiar o Temer, por causa da questão da reforma trabalhista, medidas liberais da economia, etc. Até porque o Temer nomeou o Alexandre de Moraes, que é o único cara lá do STF contra a maconha. Então, tipo, independente de ser contra ou a favor da maconha, eu fico pensando, para o movimento político que é contra a maconha, o presidente nomear um ministro do STF que é contra a maconha também teria que ser um ponto positivo em favor do presidente. E qual articulista, qual analista de direita que mencionou o fato do Alexandre de Moraes ser contra a maconha como algo positivo para a direita e, portanto, motivo para a direita apoiar o Temer? Não tem ninguém. Então, ou seja, a direita no Brasil está muito despreparada e não tá entendendo, não está conseguindo interpretar a situação. A direita no Brasil só conseguiu chegar no poder e se manter porque eles se basearam no trabalho do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem um respaldo intelectual muito amplo a ponto de ele conseguir interpretar a situação que está acontecendo no Brasil, mesmo sem estar no Brasil. E o pessoal que está no Brasil não consegue interpretar o que está acontecendo. Então o problema é esse, né? A pauta anticorrupção não tem nada de direita, assim como o Sérgio Moro nunca deu nenhuma declaração de direita propriamente. A pauta anticorrupção em si não tem nada a ver com direita. Então o movimento de direita que é baseado na pauta anticorrupção, uma hora ou outra vai fracassar. Por quê? Porque vamos supor que tem aí uma eleição para governador do Rio, o prefeito, sei lá, qualquer merda assim. E aí chega o Flávio Bolsonaro e o Marcelo Freixo disputando esse cargo. O Flávio Bolsonaro, sendo condenado ou não, ele está com o nome queimado, porque tem, vamos dizer, coisas suspeitas aí na movimentação financeira dele, etc. Então, de certa forma, já tem pelo menos, no mínimo, uma suspeita sobre ele. Então, se fosse o Flávio Bolsonaro e o Freixo disputando o cargo para governador do Rio de Janeiro, o pessoal da direita aí do Rio de Janeiro ia votar no Marcelo Freixo, porque, tipo, a questão é que isso se relaciona com uma escala de valores e com uma concepção filosófica sobre como que a sua ideia de valores vai se refletir nas suas escolhas sobre a política, que é aí que eu acho que você tem que se orientar pelo princípio do maior bem possível para o maior número de pessoas possível e pelo princípio da escolha do menos pior, que é o maior bem possível para o maior número de pessoas possível, não é um bem absoluto, a sociedade perfeita para todo mundo, é o maior bem possível para o maior número de pessoas possível. Partindo desse princípio, o que acontece? Você vê, se tem um cara aí com um escândalo de corrupção monstruoso, que se tivesse como você prever o quanto ele vai roubar, um exemplo hipotético, um político vai roubar 100 milhões de reais lá, e o outro vai roubar, sei lá, 5 milhões. É óbvio, se você não escolher esse, que vai roubar 5 milhões, você é responsável pelos 95 milhões que o outro roubou, e esse não roubaria se ele tivesse lá, entendeu? Então o ponto que eu defendo é esse, que se você não escolhe o menos pior, você se torna responsável quando o pior chega no governo. Então isso pressupõe uma concepção moral baseada no princípio utilitário de Sochimil e baseada numa análise metafísica da concepção de bem, que é comum na filosofia aristotélica e na filosofia medieval, que permite que você alie essa ideia do maior bem possível para o maior número de pessoas possível com uma análise da própria realidade, que a própria realidade vai te trazer, vamos dizer, a partir das sensações, a partir dos fatos que você observa, vai te trazer elementos para você criar na sua cabeça a ideia de bem. Então, a partir disso aí que você vai tomar as decisões políticas com esse fundamento filosófico. Agora, quem desse pessoal aí da direita que fica idolatrando Sérgio Moro e a Lava Jato tem noção disso? Quem desse pessoal aí da direita que transformou a corrupção numa pauta de direita tem noção das implicações disso para a elaboração de um discurso, elaboração do fundamento de um discurso político? Ninguém tem. E é por isso que eu falo, essas pautas contra a corrupção, a curto prazo, elas funcionaram, realmente.
Desde o governo Temer eu falava, não, isso aí vai dar merda, se acharem algum podre aí dos candidatos de direita, já acabou tudo, todo mundo vai votar no cara da esquerda. Então esse negócio de usar a pauta anticorrupção é um tiro no pé, porque aí qualquer mínimo podre que você acha no candidato de direita já desmorona todo o discurso que legitimava a candidatura dele. Então eu achava que isso era cavar a própria cova e que ia dar errado, etc. Mas o pior que deu certo, o pior que foi uma coisa que deu muito certo na candidatura do Bolsonaro, e acabou que o pessoal realmente, a maioria do povo tinha essa visão, que o Bolsonaro é honesto e os outros são os corruptos, então a gente tem que votar no Bolsonaro, etc. Então, essa pauta aí, essa, vamos dizer, síntese confusa do movimento anticorrupção com a direita, acabou funcionando no curto prazo, porque elegeu o Bolsonaro, etc. Mas a questão é a seguinte, a longo prazo, será que isso vai se manter? Eu acho que não, porque já descobriram o negócio do Flávio Bolsonaro. Descobriram, tipo, pode ser que não seja, etc., mas é uma suspeita. Descobriram o tal do negócio da Val, que é a funcionária fantasma do Bolsonaro. Que aí o Bolsonaro falava, não, ela dava comida pro cachorro, etc. E se você for ver ali bem a fundo, você vê que talvez não fosse nenhuma coisa ilegal. Você pode interpretar a situação como para dizer que não é uma coisa ilegal. Mas mesmo não sendo ilegal, é uma coisa muito suspeita você contratar a mulher como funcionário do seu gabinete para ela dar comida pro cachorro. Aí o que acontece? É aquilo que eu falei, você tem que escolher o mal menos pior, porque é o mal bem possível com uma número de pessoas possível. Então, se é o mal bem possível, não é o bem absoluto. Então, em certos casos, isso implica escolher o menos pior. Então, porra, o cara que desviou um dinheirinho lá para pagar uma funcionária fantasma para dar comida pro cachorro dele, não é a mesma coisa que o cara que fez o Petrolão, que roubou bilhões de reais e enviou dinheiro para não sei quantos países. Não é a mesma coisa. Então, porra, se a direita tivesse um discurso com a formulação filosófica, teórica do discurso político elaborada conscientemente a partir do princípio da escolha do menos pior, eles não correriam o risco de se tornar reféns do seu próprio discurso anticorrupção. Então, se fosse o caso, sei lá, descobriram aí que o Sérgio Moro fez uma maracutaia e que ele é realmente desonesto. Não estou dizendo que esse foi o caso, mas se por acaso acontecesse isso, se por acaso fosse lá a eleição Flávio Bolsonaro contra Marcelo Freixo, o pessoal ia saber fazer essa ponderação de valores. Eles iam pegar, não, Flávio Bolsonaro desviou não sei quanto aí, tem duas empresas aí da franquia da Copenhague, não sei o que, mas isso é coisa pequena. Se o Marcelo Freixo fosse, fosse eleito, o que ele ia fazer? Passar a mão na cabeça dos bandidos, talvez aumentasse a violência urbana, mais gente fosse morrer, ia fazer merda pra cacete no governo, então ia causar um desastre no estado do Rio de Janeiro. Então é preferível você colocar o cara que roubou um pouquinho ali, mas que vai ter um governo melhor, do que o cara que é 100% honesto, mas ele tem as propostas malucas aí da esquerda que você sabe que vão causar um desastre se ele for eleito. Então, porra, a partir dessa formulação de ponderação do princípio da ponderação dos valores para você escolher o governo menos pior, você consegue articular as pautas anticorrupção com um discurso mais elaborado para fundamentar, para justificar as ações políticas aí da direita. Só que alguém da direita está fazendo isso? É isso que eu te pergunto. E é necessário fazer, é urgente fazer, porque senão, mesmo isso tendo, por sorte, ocorrido na eleição do Bolsonaro e na eleição do candidato de direita, daqui a 2 mandatos do Bolsonaro, depois isso aí vai ser, vamos dizer, um tiro no pé da direita, esse discurso anticorrupção. Então, espero que eu tenha esclarecido o que eu gostaria aí no vídeo, então muito obrigado.